Voltamos aqui no Jornal Alerta Geral, hoje entrevistando o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está nos estúdios do Jornal Alerta Geral, acompanhado pelo primeiro suplente senador Chiquinho Feitosa, pelo secretário de Esporte e Lazer do município de Fortaleza, Osíris Pontes, e pelo senador Tasso Gereissati. Agora, a pergunta do jornalista Beto Almeida. Então, sobre, na realidade, eu diria até um pouco a mudança de opinião do presidenciável Ciro Gomes, porque quando surgiu no início ali do mês de abril, por exemplo, da desistência da candidatura de Sérgio Moro e os nomes da União, da chamada Terceira Via, que você chama de Centro Democrático, que o Ciro disse, olha, são viúvas do Bolsonaro, eu não entro nesse jogo. Ele mudou agora, pelo menos, de opinião e diz o seguinte, que admite sim entrar numa discussão para, de repente, pensar numa opção de terceira via. Ao mesmo tempo, ele deixa aí transparecer de que conversa, mas que pode não abrir mão exatamente da condição de estar numa cabeça de chapa. Isso pode ser empecilho, vamos dizer assim, governador, para uma conversa mais frutífera, no sentido de a gente encontrar esse ponto de convergência dos partidos que já estão hoje formando essa frente, com, por exemplo, o PDT? Acho que é muito importante que haja essa disposição de diálogo do ex-governador Ciro Gomes. E entendo que leve ao extremo, ou até o último momento, a sua disposição de protagonizar. É legítimo. Ele é um protagonista nesse processo desde já. Protagonizou nos processos políticos anteriores, nas outras 3 candidaturas que já teve, em que esteve ali entre um terceiro, quarto lugar nas eleições, com cerca de 10% em cada uma delas. Então isso é relevante. Ao mesmo tempo, também foram 3 já tentativas girando em torno desse percentual. Então é importante que haja disposição de todas as partes. Ninguém, na minha visão, pode se negar em sentar com o Ciro. E não é razoável que ele se negue a sentar e conversar. Quem quer se dispor a concorrer a presidente do Brasil, um país de mais de 200 milhões de habitantes, com as suas regiões, com as dimensões continentais, com as suas culturas, com as tantas raças, credos, né, crenças religiosas, com a diversidade própria da nossa população, não pode querer sentar e conversar apenas com quem concorda. Eu acho que a gente tem que entender por que alguém é bolsonarista, o que está defendendo este eleitor e esse cidadão, por que alguém é Lula, por que alguém é lulista, por que está defendendo isso, o que desejam, quais são as motivações. Porque não existe esse povo ou aquele povo, esse povo do Bolsonaro, esse povo do Lula, é um povo só. E todo esse povo estará sendo governado pelo novo presidente. Não vai governar para esse ou para aquele povo, mas para todo o povo brasileiro. Então tem que ter capacidade de sentar desde já e conversar. Ciro tem que ter essa capacidade. Que bom que ele apresenta essa disposição. E nós temos que ter essa capacidade também de buscar entendimento. Só que a gente não busca entendimento em torno de um candidato, mas em torno de um projeto, de uma agenda de país. Essa é a primeira coisa. O que Ciro pensa sobre economia, sobre abertura econômica, sobre privatizações, sobre uma série de temas, para entender se a gente tem essa convergência mínima. Não quer dizer pensar igual em tudo. Não tem como. Ninguém pensa igual nem dentro do mesmo partido. Não vai ser entre partidos diferentes. É nítido que a gente tem diferença. Como eu falei, tem que sentar com as diferenças que a gente tem e entender a capacidade de promover convergências. Bom, há essa possibilidade. Quem melhor pode liderar este projeto convergente que se cria? Qual é aquele que melhor consegue se conectar com os sentimentos da população? Porque não é só sobre a capacidade política e capacidade de gestão do candidato. É sobre a capacidade eleitoral. Eu tenho dito isso, só para concluir aqui, Beto, que Alckmin, lá em 2006, fez 40% dos votos para presidente. Em 2018, fez 4%. Mudou o Alckmin? Não mudou o Alckmin, mudou as circunstâncias, mudou o contexto, mudaram as circunstâncias da eleição. O humor do eleitor, o sentimento, pedia outro tipo de postura, de perfil político. Se a gente não tem capacidade de reconhecer isso dentro dos partidos políticos para nos conectarmos com o sentimento da população, pode ser a melhor capacidade de gestão, a melhor capacidade política, não vai se eleger e aí a gente vai estar favorecendo a polarização que é tão nociva ao Brasil. Ex-governador Eduardo Leite, o senhor surgiu como um homem de discurso, de diálogo, com um perfil moderado, e nesse extremismo que o Brasil vive hoje, entre esses dois polos, de um lado o ex-presidente Lula, de outro lado o presidente Jair Bolsonaro. Nessa construção, eu vou voltar a usar a expressão terceira via, porque nós temos duas vias aí, uma terceira que surgiria como alternativa ao Brasil.
como desmontar essa polarização? Qual o caminho que o senhor enxerga se nós mantivermos esse extremismo hoje que marca a política brasileira? Qual o futuro do país? Você traz um ponto, para mim, crucial. Essa eleição não decide apenas quem vai governar nos próximos 4 anos. Ela decide se nós vamos cicatrizar feridas ou se nós vamos aprofundar a divisão, se nós vamos nos dividir ainda mais como povo. E essa divisão que vier nesse processo político pode chegar a um ponto de não retorno lá na frente, pode chegar a uma situação em que o Brasil, tão dividido, já não consegue mais se reconciliar. Então, acho que é importante fechar esse capítulo brasileiro. Eu entendo, eu sou, antes de tudo, um brasileiro, um cidadão com as mesmas frustrações, com os mesmos sentimentos, com as mesmas decepções em relação ao que a política acabou proporcionando ao longo da história recente. Nos decepcionamos com os escândalos de corrupção, protagonizados por aqueles que disseram-se donos da moralidade. Nos frustramos com a falta de resultado efetivo, econômico, a falta de emprego, a falta de entregas por aqueles que prometeram que iam entregar melhores resultados. O brasileiro coleciona uma série de frustrações, mas a gente não pode permitir que o nosso país tenha uma guerra interna de povo contra povo. Eu entendo que os tempos são difíceis, mas não adianta querer ficar procurando culpado entre nós mesmos, como se a culpa fosse das mulheres que conquistaram seu espaço, dos negros que conseguiram e que estão conseguindo afirmar a sua raça diante das outras, a sua origem. Não dá para colocar a população LGBTQIA+, como culpada, uma vez que consegue se criar mais tolerância e fazer como se tudo isso fosse culpado pelos problemas que o país enfrenta. Não. O problema do Brasil é falta de produtividade, é dificuldade de sustentar crescimento econômico, é um governo engessado, emperrado, um sistema tributário que não deixa quem empreende conseguir empreender mais e aí os empregos não acontecem, um governo que gasta mal e que acaba pressionando a inflação que tira o poder de compra da população. O problema do Brasil não é a diversidade do seu povo, não são inimigos internos, não é porque um pensa à esquerda e outro pensa à direita. O problema do Brasil é de ineficiência da máquina pública e, consequentemente, a vida das pessoas piora. É isso, é aí que tem que se debruçar a nossa atenção e o nosso esforço de resolver os problemas. Há uma questão temporal que eu queria questionar aqui com o governador, Zeno. Claro, eu quero dizer que nós temos mais 8 minutos nesta conversa com o ex-governador Eduardo Leite. Tenho 2 perguntas, você faz uma, Beto, e a gente tenta conciliar nesse tempo pelo compromisso pela agenda do ex-governador. A chamada terceira via, ela tem os seus problemas hoje para chegar a um nome de consenso, mas eu quero ver pela questão mesmo do tempo que isso representa em relação, por exemplo, à desvantagem que vocês têm com quem já está aí colocado. Eu pergunto, agosto, final de julho, final de agosto, esse tempo não vai ser curto demais para o nome que for ungido daí se fazer conhecido, ganhar o coração e a mente do eleitor? O senhor acha que vai ter tempo suficiente para esse nome ganhar o devido espaço, o devido reconhecimento e principalmente o coração do eleitor? Posso, desde já, Luciano, eu tenho convicção que sim, porque a pesquisa ela indica mais do que a intenção de votos. Ela indica uma série de questões, de coisas. Entre elas, a rejeição aos candidatos. Os 2 candidatos que estão polarizando com mais intenção de votos têm também uma polarização semelhante na rejeição. Muitos votando num para evitar o outro. Então, esse sentimento está lá. Para uma parcela significativa dos eleitores que estão indicando o voto em um ou em outro desses candidatos, do atual ou do ex-presidente, não estão felizes com essa opção. Acho que todo mundo que está nos escutando sabe disso. Tem muita gente votando no Lula e que não está feliz de votar no Lula, mas que quer tirar o Bolsonaro. Tem muita gente que vota no Bolsonaro que não está plenamente, não está contente, mas que vota porque quer evitar o Lula. Então, se esse sentimento está ali e é verdadeiro, essas pessoas que não estão satisfeitas com esse voto, se conhecerem algo melhor que conquiste pelo que pode construir e não porque os outros são piores, pelas suas virtudes e não pelos defeitos dos outros, tem espaço sim para crescer. E a campanha eleitoral vai se encarregar de mostrar isso. Cabe a nós, lideranças políticas desses partidos que querem construir uma alternativa, termos capacidade de entendimento num projeto e sob uma liderança que seja capaz de
conquistar, de cativar, de tocar nesse sentimento das pessoas e conseguir, assim, trazer o eleitor para construir e não para ir para destruir. Eu digo que a urna devolve para a gente o que a gente deposita lá. Se a gente botar lá ódio, rancor, né, rejeição, se a gente for para a urna votando contra, não tem como sair coisa boa de lá, porque os sentimentos que terão nutrido os votos dos brasileiros vai voltar na candidatura que for eleita com esses sentimentos. Se a gente vai para a urna querendo construir com esperança, com confiança, bom, quem sabe a gente esteja semeando realmente um futuro melhor. Ex-governador Eduardo Leite, o senhor cumpriu essa agenda no Ceará e se reuniu com agentes comunitários de saúde, agentes comunitários que, né, esse programa nasceu no Ceará nos anos 80, no primeiro governo do então governador Tasso Gereissati, hoje senador, que continua na luta para fortalecer essa atuação tão importante dos agentes comunitários e de combate a endemias em todo o Brasil. Qual foi a mensagem que o senhor deixou para os agentes de saúde? Qual é a mensagem que o senhor deixa para os agentes de saúde que neste momento nos acompanham pelas 22 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral? Olha, eu trato sobre saúde com especial entusiasmo e justamente naquilo que se propõe os agentes comunitários de saúde. Promoção de saúde, não apenas tratamento da doença. Quando fui prefeito na minha cidade de Pelotas, praticamente dobrei a cobertura de estratégia de saúde da família, com novos agentes comunitários de saúde. E como governador do Rio Grande do Sul, criei um programa que a gente chama de Rede Bem Cuidar, que é exatamente transferindo recursos para os municípios para qualificarem as suas unidades de saúde e terem um novo conceito de atendimento para além do tratamento da doença, mas sim para serem promotores de saúde, com atividades de hábitos mais saudáveis, promovidas da unidade de saúde e com apoio dos agentes comunitários de saúde dentro da casa das pessoas. Então, a mensagem é de parceria. Acredito muito nesse programa que o senador e ex-governador Tasso Gereissati lançou as bases, qualificou, defende, e acho que essa é a resposta. Acho que está aí. Talvez, fazendo um paralelo com o que a gente conversou nesse programa, que a gente deve levar coisas boas. O agente comunitário de saúde, ele faz não um tratamento da doença, ele faz justamente a promoção de hábitos saudáveis, ele acompanha essas famílias, é carinho, é cuidado, e não simplesmente o tratamento da doença mais caro depois que já apareceu. O Brasil é mais ou menos isso que a gente tem que ter esse cuidado com o Brasil, né? A gente precisa fazer do Brasil um país que, com carinho, com cuidado, pense no futuro e não simplesmente fique enxugando o gelo dos problemas que se acumulam pela falta de enfrentamento aos problemas e por tanta energia desperdiçada para enfrentar uns aos outros. Você acompanhou aqui no Jornal Alerta Geral a nossa conversa nesta quinta-feira com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que visita o estado do Ceará e nesse momento no Jornal Alerta Geral, em companhia do secretário de Esporte e Lazer do município de Fortaleza, Osiris Pontes, do senador Tasso Gereissati e do primeiro suplente de senador Chiquinho Feitosa. Quero fazer uma referência aqui, o ex-governador, ao ex-senador Luiz Pontes, presidente da executiva regional do PSDB, que fez a interlocução para o senhor nos proporcionar aqui a oportunidade de conhecer melhor e também os nossos ouvintes saberem um pouco mais de quem é Eduardo Leite, que é jovem e que está que deu um exemplo de desapego ao renunciar um mandato de governador do Rio Grande do Sul, mesmo tendo direito à reeleição, mas vem nessa missão de percorrer o Brasil, passando aqui pelo Ceará para dar uma contribuição. E o ex-senador Luiz Pontes gostaria muito de estar presente aqui ao seu lado para abraçá-lo, mas por questões de saúde não pôde vir e está representado aqui no Jornal Alerta Geral pelo filho, secretário de Esporte e Lazer do município de Fortaleza, Osiris Pontes, que também, assim como o senhor, ex-governador Eduardo Leite, é jovem e que está aí se destacando nessa função que desempenha na Prefeitura de Fortaleza. Quero agradecer e quero, em outras oportunidades, tê-lo aqui, talvez, quem sabe, na condição de pré-candidato à presidência da República ou candidato à presidência da República. Então, ao senhor, nosso muito obrigado, e eu quero que o senhor diga qual o sentimento que o senhor está levando para o Brasil em relação ao Ceará, em relação ao povo cearense. O sentimento que eu levo daqui é de confiança no futuro do nosso país, né? O Ceará é uma demonstração da capacidade de superação dos seus desafios. O que o senador e ex-governador Tasso Gereissati
semeou lá no passado uma mudança de pensamento político, de sistemas de gestão para o Ceará, rende frutos até hoje. E o Ceará teve a sorte também de ter muitos bons governos que se sucederam, focando em atacar os problemas, né? E não atacar as pessoas. Eu acho que esse é o sentimento que deve nos embalar. Temos imensos desafios, temos grandes dificuldades. A vida não está boa para todo mundo no Ceará, mas as coisas melhoraram e as pessoas perceberam isso. Que bom. O Brasil tem as suas dificuldades, a gente precisa ter capacidade de enfrentar a cada uma delas, não nos dividindo, mas nos somando. Se em tempos de maiores facilidades, mesmo assim é importante nos unirmos. Nesses tempos difíceis, mais ainda é importante que a gente foque em atacar os problemas e não atacarmos uns aos outros. Temos pandemia, guerra, tantos outros problemas que se acumulam e os efeitos sobre a vida das pessoas. Não dá para desperdiçar o foco querendo desfazer adversários políticos. Temos que atacar os tantos problemas. Obrigado pela gentileza do espaço e até uma próxima. Muito obrigado, ex-governador Eduardo Leite, jornalista Beto Almeida. Você um bom dia, um bom trabalho. Bom dia a todos. Grande abraço a você, ouvinte. Daqui a pouco tem mais informações no Jornal Alerta Geral com Marcos Furlan.